Oi, gente, eu sou o Lucas, essa é a minha amiga Camila. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, porque eu obriguei a Camila a gravar comigo. Sim. E já teve um vídeo antes desse, só que a gente para a gravação, porque simplesmente não rolou, né? Para a gravação. Porque estávamos ambos nervosos. E ela me arrastou a vir para este lugar hediondo, que é a natureza, eu detesto. Por Ele mim, amando, performando aqui em tudo, né? por mim eu desmatava essas árvores e colocava tudo um lote aqui de apartamento. Arrancava as penas do pavão. Ai, que horror. Isso foi comentado, tá, gente? Para a gravação agora. Brincadeira, Bom, gente, tudo na enfim, eu e Camila, a gente tem um histórico muito engraçado de vidas, né? Todas as vezes que eu passava por alguma coisa, tempos depois ela passava, ou se ela passava, tempos depois eu passava. E eu acho que a gente sempre teve uma certa bagagem em ajudar um outro nesse sentido, né? Sim. E um tema que eu estava pensando para trazer nesse vídeo seria o tema da rejeição e da incompatibilidade entre as pessoas. Não só no sentido romântico da coisa, mas também na amizade, nos relacionamentos familiares e tudo mais. E no meu caso, quando eu me sinto rejeitado, é muito latente. Dói muito. Porque é um sentimento assim que vai contra a ideia do que a gente teoriza que seja o amor, né? O amor ou o afeto, o que quer que seja. Porque quando a gente está numa relação, independente de qualquer que seja, a gente quer ser escolhido. E quando essa escolha não vem, me causa fissuras. Uhum. E para você? Ai, tópicos sensíveis. Por quê, minha amiga? Eu não sou uma pessoa que, sei lá, que me abre muito, assim, pra... Ainda mais você conhecendo a minha fase agora, uma fase, assim, que eu tô Enclausurada. cagando, assim, pra relacionamento. Eu meio que eu perdi o interesse, na verdade, em me relacionar. Eu perdi o interesse na necessidade, na verdade, de me se relacionar. Eu acho que essa questão de relacionamentos, no geral, tem que acontecer naturalmente, né, a partir, sei lá, da perspectiva de bater a vibe, de atração, mas, no geral, a minha vida ela está muito tranquila, nesse sentido de eu não sinto a necessidade de me relacionar como eu sentia há anos atrás, assim, né? Tipo, eu já senti muita necessidade de ser validada, né? De ser aceita. E eu acho que se tratando desse rolê de incompatibilidade, uma coisa que acontece também quando você não tem uma consciência, quando você não está muito maduro, eu acho que é você não entender a incompatibilidade como incompatibilidade. E aí você fica numa posição de estar tentando agradar, de estar ali disponível, né? E muitas vezes isso não Só afasta, retorna. né? Só Isso afasta. não retorna. E muitas vezes você não tem a maturidade de perceber que isso já é uma incompatibilidade, né? São sinais ali que estão sendo dados. Estão gritantes, né? Berrantes. Berrantes. Ai, que horror. Que ódio. Eu costumo dizer que quando a gente está falando de intensidade de emoções, o ser humano ele funciona, eu já falei isso para você diversas vezes, com o princípio do excesso e da abundância e da ausência. Quando eu me dou demais para alguém ou para algo, não necessariamente relacionamentos afetivos, mas familiares ou até mesmo relacionamentos de trabalho, a gente perde o valor. Quando a gente está sempre ali, sendo excesso e transbordando no copo do outro. E ninguém transborda do nosso. E quando a gente transborda no copo do outro, o outro sente assim: não, já que essa pessoa tá sempre ali por mim, eu vou ficar tranquilo. Ou até mesmo no nosso caso mesmo, né? Tipo, quando, sei lá. O complicado disso é que às vezes isso acontece com pessoas que a gente não tá tão afim, né? As pessoas geralmente querem doar mais, são as pessoas que às vezes não são tão interessantes assim no nosso ponto de vista. E algo que eu conversei com o Lucas recentemente foi sobre esse lance do você estar no controle, né, da situação. Ai, amo. Quando isso acontece. É muito raro, tá, gente? É muito mais fácil o contrário. A gente exceder o copo do outro, né? São raridades, mas... Raridade. Ai, nossa. Amiga, eu penso assim que quando... Você ia falar alguma coisa? Não. Eu penso assim que quando a gente tá nessa situação,
É muito complicado, porque a gente valida todo o nosso histórico de vida com base numa única pessoa que não nos aceitou ali naquele momento. Sim. E aí tem uma série de coisas acontecendo na sua vida que você não é capaz de enxergar, porque você está prestando atenção na única pessoa que te rejeitou e que você não deveria. Eu vi uma frase esses dias no YouTube mesmo, que a pessoa falava assim, esqueci o nome da diva. O desinteresse do outro deveria causar desinteresse em você. Porque quando o outro faz isso, Ai, doeu, né? ai. Quando o outro faz isso de demonstrar o desinteresse, por que que você fica tão afoito em querer se provar, em querer ter valor naquela situação? Eu, na minha concepção, e eu não sei se isso é um dado ou se é cientificamente comprovado, mas eu acho que o nosso cérebro ele não consegue aceitar a ideia de assuntos inacabados. Eu acho que deve ser isso. Então, quando você tá conversando com alguém e essa pessoa simplesmente te dá um ghosting, e é uma pessoa, tipo assim, que você conheceu no Tinder, que, diga-se de passagem, nem é tão eficiente assim, né, amiga? Enfim. E detalhes. Você fica triste porque aquela pessoa te deu um ghosting. Mas, no final das contas, essa pessoa nem era relevante assim na sua vida. No final das contas foi um livramento, né, gente? Vamos lá. Sim, mas não é sobre o livramento, é sobre como a gente se sente, sabe? Sim. Porque eu fico pensando, qual é o gatilho mental que faz você descredibilizar todo o seu histórico de vida com seus 20 e poucos anos? 20 e poucos, 20 tá? e poucos Para anos. por aí. E em uma pessoa que te descredibilizou, sabe? E eu acho que você é uma pessoa extremamente interessante. Você tem uma bagagem assim que me complementa em muitos níveis. E agora de coração, quando você tem que trazer alguma situação pra mim de algo que não foi do jeito que você queria e tal, eu sinto que o que não foi do jeito que você queria que você está perdendo, sabe? Porque a sua maturidade em lidar com as coisas, a sua, como eu posso dizer, a sua capacidade de ler as situações, sabe? Já deveria ser um indício principal de que você é uma pessoa que vale a pena, Sim. sabe? De ser investida. E a mesma coisa comigo. Porra, eu sou artista, sabe? Tá maluco? A pessoa que se relacionar comigo vai ter quadros com a cara dela desse tamanho, entendeu? Gente, é que assim, faz quantos anos que a gente é amigo? Desde 2019, então vai fazer 7, 8? E A ajudar, matemática básica, né? ajudar a Vamos galera lá. de humanas a fazer miçangas. Amiga, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 8 anos? 8 anos. Amigo. Amiga, 8 anos. Gente, mas assim, eu e o Lucas, a gente se conhece há muito tempo. E nós estamos, assim, eu acho que na nossa melhor versão, assim. A gente amadureceu muito. Nossa. A gente passou por muita coisa. E a amizade se manteve. Que bom que se manteve. É uma pessoa que eu admiro muito. Muito, muito. Ele é maravilhoso. Ai, corta depois isso aí. Tá. Mas se tratando disso, eu acho assim que quando a gente conversa sobre isso, assim, né, das nossas pequenas situações, né, mais no sentido de flerte e tal, eu acho que a gente se antecipa muito com os perigos. Eu acho isso muito interessante, né? Como assim? A gente não fica insistindo tanto. Por exemplo, você vê uma situação que ela é merda. Você não vai ficar futucando ali, é uma merda e já não quero mais. Já não quero mais. É lógico que a gente fica triste, mas se Sim. fosse antes, com as personalidades que a gente tinha, a gente ia ficar ruminando muito, ou até mesmo ficar indo atrás da pessoa, tentando entender o que aconteceu. Então, eu acho que a gente tá na fase do tchau, obrigada, assim, uma fase lindíssima. Obrigada, próxima. Ok, E tá que tudo coisa, bem, né? tá tudo bem, gente. Rita Lee uma vez falou que existem duas maneiras de você envelhecer. Ou você envelhece como as peruas, ou você envelhece como as feiticeiras. Então, eu acho que uma das coisas que mais me encanta, assim, na vida é o saber envelhecer. Envelhecer com consciência, isso. Né? Porque eu vejo, por exemplo, pessoas até mesmo da minha família que têm um certo grau de idade, assim, mais avançado, mas não tem conhecimento das próprias emoções, no sentido de sei lá, não se conhecer emocionalmente mesmo, sabe? E aí você pergunta pra pessoa, o que você tá sentindo? A pessoa literalmente está em lágrimas e ela não sabe dizer o que ela tá sentindo. Então, eu acho que uma das coisas boas da nossa geração... Ui, quase que uma família me pega. Ui.
Diga não ao veganismo. Mentira. Uma das coisas peraí, hiperfoco. Uma das coisas que me pega muito nessa questão social, assim, é o quão interessante é a nossa geração, a parte boa da nossa geração, Uma das poucas. que está envelhecendo bem no sentido de conhecer os próprios sentimentos. Porque hoje, quando a gente fala de incompatibilidade, eu já entendo que ser incompatível para mim não é o fim do mundo. É uma dor, uma fissurazinha ali, mas não é o fim do mundo. Não é como se a minha vida dependesse daquela validação, sabe? E nossas pessoas, as pessoas, nossos parentes, pessoas mais velhas que vieram antes de nós, não tinham essa concepção. Ou seja, se o casamento desse errado, a vida da pessoa acabava, sabe? Isso é bem pesado, né? É bem pesado pensar, porque, tipo, por exemplo, como que você faz da sua vida o enlace matrimonial? E quando o enlace matrimonial não dá certo, você simplesmente não sabe mais o que fazer, fica largado ao léu, sabe? Então, uma das poucas coisas boas que eu acho que tem na nossa geração, porque eu acho que só tem, a maior parte é tudo coisa ruim, mas tudo bem, é isso, sabe? A gente saber entender os nossos sentimentos. E uma das coisas que eu queria te falar é que você me ajuda muito a entender os meus. Não. Você é quase o meu cérebro andando ali, ó. Andando, fora da minha cabeça. Olha o meu cérebro ali, ó. Ai, amiga. Sem declarações, vou ficar boiola. Não, mas é sério, de verdade. Eu sinto que a gente tem muitas afinidades nesse sentido. E todo dia de manhã eu vou trabalhar, porque eu sou uma pessoa CLT. Quase todos os dias eu mando pra ela um áudio de 5 minutos falando sobre qualquer bobeira que tá me atingido naquele momento. Sim, do nada. Eu mal acordei e já tem uma podcast. Uma puta questão filosófica a ser discutida, né, Tia Lucas? Café com Deus. Eu acordando assim, já tenho... Enfim, mas é muito bom. É muito bom ter esse tipo de companhia. Mas pensa comigo, fugindo um pouco do assunto da incompatibilidade, mas pensa que se eu sumisse, não tô falando que eu vou morrer, mas vamos supor que eu te desse um ghosting, e isso acabasse, como você iria se sentir? Não tivesse mais a minha mensagem de 5 minutos de áudio falando sobre o que estava me atravessando com o barulho da rodovia passando atrás de mim, assim. Como que você ia sentir? Cara, primeiro que é muito estranho pra mim imaginar levar um ghosting de você, tipo, sei lá, a gente nunca brigou, nem nada do tipo. Mas eu acho... Posso ser sincera? Pode. Eu acho que cairia no lugar de raiva, assim. Por Como tudo ele que ousa? Por tudo que, sei lá, que a gente viveu, sabe? Tudo tão bonito. Eu acho que isso seria ressignificado em um pouco de raiva e depois aceitação, tipo. Mas é que é muito difícil imaginar essa situação, porque a nossa amizade, ela é tão verdadeira, assim, tão... Eu não sei. E você? O que você Olha, acha? eu acho que eu ficaria muito, muito mal. Mal no sentido porque eu dediquei um tempo da minha vida mandando áudios pra você sobre as minhas emoções e o que eu estava sentindo. E quando você simplesmente dá as costas pra mim, não que você vai fazer isso, é só um cenário hipotético. Isso mexe comigo num lugar de eu não tenho valor pra aquela pessoa. Só que também é um sentimento que, graças à terapia, a gente tem tratado, né? Que tipo assim, não é sobre aquela pessoa, não é sobre você, é sobre aquela pessoa. Né? O problema não está em você, está no outro que não consegue conceber a sua complexidade. Pensando de novo, eu acho que recalculando a rota, eu acho que depende de como seria esse ghost, né? Tipo, foi do nada, foi aos poucos. Porque assim, tem uma tirando assim do lado dos relacionamentos, eu penso muito numa amizade, não sei se eu posso dizer amizade, enfim, eu estou nessa questão, assim, é ou não é? Mas que é uma pessoa que eu considerava muito, muito mesmo. A gente já viveu muitas coisas boas, nós já tivemos muitas conversas incríveis. É uma pessoa muito incrível que eu admiro, que tem uma sensibilidade muito aflorada, né? Muito legal, assim, Sim. sabe? É uma pessoa profunda, assim. Eu gosto muito de fazer amizades com pessoas profundas, que gostem de conversar sobre coisas complexas e entrem nas minhas piras junto comigo. E, enfim, mas aí... E essa pessoa também valoriza muito as amizades. E uma coisa que eu percebi foi um afastamento. E eu tentei de diversas formas, eu estava entendendo, né, aquele afastamento, mas eu tentei de diversas formas estar ali.
Só que depois de um tempo, e eu com medo, né, daquilo esfriar, de perder a amizade por ser Sim, uma amizade assim que. Mas eu tô aceitando, sabe? Tipo, é triste, é é triste. muito triste, porque a gente poderia ainda viver tantas coisas incríveis juntas. Nossa. Opa, juntas. Mas. Amiga, é só 40 pessoas que me seguem até Tá então, tá bom. tudo certo. Mas. Eu tô deixando ir. E. Apesar de ser triste também, tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá tudo bem. Não era Mas é pra ser, muito né? triste. Eu tenho um pensamento que é o seguinte. Depois de um tempo, eu acho que a gente aceita, assim. Sim, Por mais incrível que que tenha sido, seja. né? Eu acho que uma das coisas do luto, de qualquer rompimento em relações humanas, amizade, até mesmo parente mesmo, quando alguém vai embora, parte dessa prima melhora, ou simplesmente você corta a relação com algum parente seu, com um namorado, divórcio, quer que seja, é que existe o luto, que é o luto pela ausência daquela entidade que estava do seu lado, né? E existe o luto por tudo aquilo que poderia viver e não foi vivido. E eu acho que essa é a pior parte, porque entra aí a coisa da rejeição. Como assim? Eu fiz tantos planos na minha cabeça, a gente poderia ter vivido tanta coisa e ele me rejeitou. E aí, quando fica só você com os seus sentimentos de rejeição, ruminação, ruminação, ruminação e ruminação. Então, eu acho que esse é um lugar muito perigoso quando a gente coloca o nosso valor embasado em alguém. E, enfim, não sei muito bem como me livrar disso, mas estou no caminho. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante sobre essa pessoa, né, que era um amigo, amigue seu, Amiga, existe uma paz em deixar o outro ir embora. sim. Porque quando você deixa o outro ir embora, você já sabe qual que é a resposta. A resposta é a ausência do outro. Quando você fica ali ruminando, querendo, pode ser que você vença a pessoa pelo cansaço, mas não vai sustentar. Sim. Não vai E é sustentar muito triste você ter que vencer uma pessoa pelo cansaço para ela estar com para você. ela estar com você. Porque nesse caso a pessoa não tá te escolhendo, né? A presença ela tem que ser uma coisa genuína, assim. Tem que Sim. ser. Tem que ser dado de livre e bom grado, assim, né? Sim. Eu acho que dá para encerrar por aqui, porque você me matou. Mas Graças. você é aquela pessoa, né, que complementa tudo que eu falo. Meu cérebro andando ali, com uma peninha, brinco de pedra. Enfim, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E espero que aconteçam mais coisas boas e ruins na nossa vida, pra gente poder ter conteúdo para pensar sobre. Ai, meu E, Deus, uma formiga. e a vida presta. A vida presta. Bye bye. Vai. Ai, socorro. Ai, meu cabelo.